dessas causas. Nós temos aqui no artigo 188 situações, hipóteses que são tratadas como hipóteses pelas quais o ato ilícito sendo praticado, a ilicitude ela é afastada. E por que ela é afastada? Dadas as circunstâncias na qual ela se verifica. A primeira delas é a legítima defesa. A legítima defesa é o ato pelo qual você tenta evitar uma ameaça iminente, um risco para si, tá certo? E utiliza os meios necessários e suficientes para se livrar daquela ameaça. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui do professor Félix Valois, tá? Isso aí foi na aula dele, quando eu estava aí no banco, no lugar de vocês, o professor Félix Valois foi falar sobre legítima defesa. E ele disse que é você se defender de uma ameaça iminente, de um risco iminente, utilizando os meios razoáveis, né, para se livrar da ameaça. E ele dá um exemplo até interessante, né, que você vem caminhando numa rua e no sentido contrário vem caminhando um desafeto seu. E esse desafeto parece querer retirar do bolso, ou então da jaqueta, da roupa que ele está usando, da bolsa, uma arma, né, um revólver. E você também está armado. E você, presumindo que ele vai retirar aquela arma para tentar lhe atingir, você então resolve se antecipar a esse risco iminente e dispara tiros contra o possível ofensor. E aí o professor Félix Valois, no que ele contextualiza esse exemplo, ele pergunta assim, qual seria a forma razoável de eu me defender de uma agressão injusta que poderia ser perpetrada pelo meu desafeto? Aí os alunos, né? Não, professor, dá um tiro no braço, dá um tiro na perna, dá um tiro para cima de advertência. E o que o professor respondeu? Dá um tiro na cabeça, meu filho. Aí, mas professor, isso não é razoável, dá um tiro na cabeça. Ele disse, pois é, se você dá um tiro na perna ou no braço, vai que esse cara, ele é um exímio atirador de faca. E ele no chão, saca uma faca e joga em você e acaba te matando. Então, é aquela coisa. Defender-se da ameaça é utilizar o meio razoável para se defender. Claro, um exemplo tanto quanto exagerado do nosso querido mestre, professor Valois, né? A forma razoável seria você desferir um tiro contra a cabeça do ofensor, ou do possível ofensor. Mas, bem na verdade, o meio razoável seria você utilizar aí um tiro na perna, no braço, até mesmo um tiro de advertência, para inibir qualquer tipo de atitude que fosse nociva à sua incolumidade física, né? Uma outra forma também que você tende a afastar a ilicitude, e olha que eu estou falando para você, porque atingir uma outra pessoa é considerado um ato ilícito, né? Você pode ser representado criminalmente por tentativa de homicídio. Mas se você alegar que esse ato que você praticou foi feito em legítima defesa, a legítima defesa ela é colocada como uma excludente de ilicitude, e aí, em sendo aplicada a excludente, não há que se falar mais na prática do ilícito. A mesma coisa acontece quando nós tratamos aqui do exercício regular de um direito. Não pensem vocês que, eventualmente, um policial militar, no exercício das suas funções, tentando impedir que determinada pessoa atinja o direito de terceiro, utilizar de força para coibir a prática do ato, que ele será taxado de ter atentado contra a integridade física do ofensor. Pelo contrário, né? Ainda que seja configurada o caso de ter ofendido fisicamente o ofensor, ele está respaldado pelo fato de ter utilizado o exercício regular de um direito para inibir que uma prática ilícita fosse perpetrada contra a terceira pessoa. Então, nessa hipótese, o guarda, né, o policial militar, ele está amparado por essa excludente de ilicitude. Agora, é claro, né, vamos lá. Está tendo uma briga de bar, e aí a polícia é chamada para deter as pessoas envolvidas. Aí um dos ofensores resolve, então, partir para cima do policial militar. Ele vai ter que utilizar um meio razoável para inibir, né, para coibir, melhor dizendo, aquela ação contra si e utilizar meios de defesa que sejam apropriados para que ele iniba o ofensor e leve o ofensor perante a autoridade competente para responder pelo ilícito que ele está praticando. Tá certo? É diferente se o sujeito vier lhe agredir com um soco, lhe agredir com uma paulada, você reagir dando um tiro no sujeito de modo que você acabe matando o cidadão. Aí você não há que falar em exercício regular do direito, né? Houve uma extrapolação do ato de defesa e não pode mais nem ser considerado exercício regular de direito.
Então, se fosse um meio razoável e proporcional, e aí talvez essa seja a melhor palavra a ser aplicada aqui ao caso, aí você poderia falar de exercício regular de direito. Muito bem. Né? A outra hipótese é o chamado estado de necessidade. Pode acontecer de você estar à volta com uma situação inusitada. Você está preso dentro da casa de uma terceira pessoa, né? Está correndo o risco de haver um desabamento de terra. Você, para sair do imóvel onde você está, por questões outras, acaba tendo que arrombar a porta, quebrar a janela, né? Você está no trânsito. Tá aí um exemplo legal. Você está no trânsito e aí, em cima do seu carro, para uma motocicleta com 2 assaltantes, né? E querem fazer com que você pare o carro para que ele venha lhe assaltar. Qual seria a sua reação nesse caso? Para o carro e deixa o cara te assaltar? Ou você acelera e joga o carro em cima para ver se os caras se afastam? Provavelmente você vai fazer isso. E se nessa sua reação, né, você acabar atropelando os 2 assaltantes, você nada mais, apesar de ter havido um atropelamento e possivelmente algum tipo de lesão corporal, a ilicitude do seu gesto, do seu ato, ela é afastada pela aplicação da excludente de ilicitude chamada estado de necessidade. Você, para se ver livre do risco, você acabou jogando o carro em cima dos assaltantes para se livrar da ameaça, né? A outra também é a remoção de perigo iminente. Aí a remoção de perigo iminente não diz respeito à pessoa, diz respeito a terceiro. E aí o exemplo talvez case melhor com o que eu vou dizer agora. Você está andando na rua e uma casa, de repente surge uma casa pegando fogo. E nessa casa tem uma criança que está presa dentro da casa, não consegue sair. Você se vê obrigado a arrombar o portão da casa, a arrombar a porta da casa, a arrombar a janela da casa, quebrar a vidraça, né? Produzir danos no imóvel alheio, mas você o faz premido pela necessidade de livrar terceiro de um perigo iminente. Se isso vir a acontecer, ainda que você tenha causado prejuízo material ao dono do imóvel, como no exemplo que eu acabei de citar, esse dano, né, que decorreu da sua atitude em destruir patrimônio alheio com o propósito de salvar a vida de terceiro, acaba sendo afastado, né, pela excludente da remoção de perigo iminente, né? A outra hipótese também é o que nós chamamos de ausência de nexo de causalidade. O nexo de causalidade, como nós vimos, é o fato que liga o indivíduo ao dano que ele está causando. Então, um exemplo prático, as indústrias de armamento. As empresas que produzem armamento, revólver, espingarda, fuzil e assemelhados, são responsáveis pelos suicidas? Não. A pessoa que se mata utilizando uma arma não pode querer responsabilizar o fabricante da arma, porque o propósito do fabricante da arma é outro que não induzir as pessoas ao suicídio. Tá certo? Então, numa hipótese como essa, se o sujeito vir a se matar e a família quiser processar, por exemplo, a Beretta, que é a mais antiga fabricante de armas que tem no mundo, né, por conta do fato do sujeito ter se matado, ela não vai lograr êxito porque não há nexo que ligue o dano que a pessoa causou em si com a arma que a fábrica está produzindo. Até porque o indivíduo quis se matar. E se ele tinha acesso a uma arma, ele o fez por livre e espontânea vontade, né? Independentemente aqui das questões de fundo psicológico, o fato é que não há nexo de causalidade entre o sujeito, entre a empresa que fabrica uma arma e o sujeito que se mata. Tá certo? Da mesma forma também com os laboratórios químicos que produzem substância química que, se ingerida em quantidade excessiva ou em qualquer quantidade, vir a causar a morte do indivíduo, ele também não vai poder responsabilizar o fabricante. Tá certo? E aí a gente acaba também pegando o gancho nesse exemplo e caindo na figura da culpa exclusiva da vítima. O que é a culpa exclusiva da vítima? É a atitude que a vítima tem de agravar o risco de determinada situação e acabar produzindo contra si um resultado danoso. Como, por exemplo, o sujeito atravessar a rua fora da faixa de segurança. Existe uma faixa de segurança que é uma limitação administrativa para que os veículos que estão trafegando na rua não avancem quando houver um pedestre com os pés em cima dessa faixa. E ela se presta exatamente para isso, né? Para inibir o avanço do trânsito em detrimento da pessoa que está cruzando aquela faixa de segurança.
Se a pessoa resolve atravessar em outro local de forma inadvertida e acaba surpreendendo o condutor do veículo, que por sua vez acaba batendo, né, abalroando a vítima, ela não vai poder então depois vir alegar que foi atropelada, né, porque ela está atravessando a rua em local impróprio para a travessia. E se ela o faz de forma abrupta, com muito mais razão, você vai afastar a responsabilidade do condutor, que não estava esperando que naquele momento uma pessoa caísse, né, aparecesse na sua frente. Tem um episódio interessante, que é um desses fatos inusitados que a gente só ouviu dizer, ouviu falar, mas que estão registrados aí na história. Quem tiver interesse, eu tenho alguns alunos aqui que são cinéfilos, né, assistir a abertura do filme Magnolia. Na abertura desse filme, são reportados alguns fatos inusitados, como, por exemplo, chuva de peixe, né? E um episódio que aconteceu de um cidadão que se jogou de um prédio, mas ao chegar no prédio, ele chegou morto por conta de um tiro, e não porque se jogou do prédio. E aí, a explicação é muito simples, né? O prédio estava em obras e embaixo do prédio, na base do prédio, tinha uma rede de segurança. E a perícia concluiu que se o cidadão tivesse caído apenas na rede de segurança, ele não teria sofrido a lesão que ele sofreu, que levou à morte. O problema é que na hora que ele estava caindo, né, na hora que ele havia se jogado para se matar, um casal estava brigando dentro de casa e a mulher resolveu dar um tiro no marido e errou o tiro. O tiro atravessou a janela e atingiu o suicida em plena queda, né? E aí o cara acabou morrendo não da queda, e sim do tiro que ele tomou durante a queda. Olha que coisa interessante, né? Nesse caso aí a pergunta é muito simples, né? De quem é a culpa pelo fato da morte desse cidadão? Foi ele ter se jogado? Em tese, se ele tivesse jogado e não houvesse nenhum tipo de anteparo que freasse, né, ou amortecesse a queda dele, provavelmente ele morreria da queda. O problema é que, nas circunstâncias em que esse fato ocorreu, ele não morreria da queda, acabou morrendo, então, de um tiro que ele levou, mas que o responsável pelo tiro sequer imaginaria que naquele momento alguém estaria caindo pela janela, né, e acabou atingindo. Quem quiser ver esse fato de forma mais explicada, assista os primeiros 10 minutos do filme Magnolia, que você vai ver, né, essa situação interessante. Tá? As outras duas hipóteses, essas estão previstas aí no Código Civil, lá no artigo 283, né, é o caso fortuito e a força maior. Né? Caso fortuito e força maior são eventos inusitados e que escapam à capacidade ou de evitabilidade ou à capacidade de previsão. Né? O caso fortuito é a hipótese em que você não consegue prever e, quando ocorre, você também não tem como evitar. Né? Por exemplo, um terremoto. Né? Nós não sabemos quando os sismos vão acontecer, mas se vir a acontecer, nós não temos como evitar, né? Porque vamos ser surpreendidos pela ocorrência desses terremotos. Quando eu era pequeno, o pessoal dizia que o Brasil era um país abençoado porque não tinha terremoto. De uns anos para cá, parece que ele já não está tão abençoado assim, né? Nós temos recebido aqui no Brasil alguns reflexos de choques sísmicos que têm ocorrido, né? No Peru, no Pacífico, na Venezuela e até mesmo no Equador, né? Abalos sísmicos que têm tido reflexos aqui. De vez em quando o pessoal noticia, olha, aconteceu um sismo em Manaus, né? Então foi sentido um sismo num raio de tantos quilômetros e tal, chegou aqui em Manaus, né? Isso é uma hipótese de caso fortuito, especialmente se por conta dessa ocorrência surgiu algum tipo de prejuízo de natureza material, né? Para quem quer que seja. Já a força maior... Professor? Pois não, querida? Tem uma pergunta no chat também para o senhor, que era uma das que eu queria perguntar. E outra coisa, que o senhor falou sobre o nexo de causalidade, né? E o senhor citou as armas. Tem um filme que é O Júri, se não me engano, a gente viu no primeiro período, que eles relacionam a venda das armas de uma empresa excessiva para uma pessoa só, com o fato de, eles não perguntaram nada e o cara que comprou muitas armas, ele fez um tiroteio numa escola. Então, tipo, como isso
isso fica distinto da que o senhor falou. A empresa não tem nenhuma responsabilidade pelo que o... Bom, aí é uma questão de política pública, né? Porque parece que nos Estados Unidos não existe limitação para que você adquira armas. Os limites eles são dados pela questão de antecedentes, equilíbrio psicológico e tudo mais, e não aparece uma limitação para aquisição de armas. Você pode ter quantas armas você puder comprar, né? Então, me parece que esse problema está mais atrelado a uma política pública. Como é que você vai responsabilizar o vendedor de armas se o poder público não impõe limites, né? Diz assim, olha, você só pode comprar uma arma, tem que escolher aí e tal. É uma questão de política pública. Nos Estados Unidos existe o que nós chamamos de Conselho da Morte, né? Que são os 3 lobbies fortíssimos que existem nos Estados Unidos, que é o lobby do álcool, o lobby do tabaco e o lobby da arma, né? Que são as 3 indústrias mais fortes que existem nos Estados Unidos. Né? Que são considerados uns cavaleiros. Eles até citam o lobby da arma, porque eles falam, vocês venderam muito só pelo lucro. O cara estava comprando, né? E isso é muito colocado também, é um dos argumentos trazidos. Eu nunca fui aos Estados Unidos, mas pelo que já me disseram, existem lojas que são, assim, verdadeiros magazines que vendem armas lá, que é uma coisa, assim, de luxo, né? Arma de tudo que é tipo, que é cor, munição, né? Enfim. E outra pergunta é que eu até vou usar, que é da Ida, que ela também fez, e é uma que eu tinha, o nexo de causalidade em relação à pandemia, porque as lojas que ficam inadimplentes ou empresas que ficam inadimplentes por causa da pandemia ou dos efeitos da pandemia, isso é considerado? Aí nós chamamos de força maior, não é? O que acontece? Por mais que nós possamos considerar a ocorrência de uma pandemia, se ela vir a acontecer, é muito improvável que nós consigamos evitar. Observe que desde novembro, dezembro de 2020, de 2019, que se falava, né, na ocorrência de uma transmissão de uma doença muito grave. Diversos governos tardiamente reagiram a isso. O fato é que acabou havendo uma contaminação em escala global, muitas pessoas morreram, as medidas de contenção sanitária acabaram envolvendo uma restrição à circulação de pessoas e um reflexo imediato nas empresas que trabalham com venda de produtos e serviços, e essas empresas, por conta do impacto que sofreram nas suas receitas, por estarem vendendo menos, acabaram comprometendo o pagamento com seus credores e não lhes restou outro caminho que não. Se não fecharam, acabaram tendo que renegociar suas dívidas e entrar com medida judicial para, não digo que sobrestar o pagamento, mas para ajustar as suas obrigações à nova realidade. Isso daí, Lorena, é o que nós chamamos de força maior. Um evento acima da nossa capacidade de evitabilidade se fez, ainda que eu pudesse considerar previsível, se visse acontecer, não teria como evitar, né? Mas, tem a pandemia, né? Sim. E os efeitos, no caso concreto, da pandemia. Certo. Que seriam todos os efeitos que ela produziu, né? Para as empresas, para a população, como o senhor já citou, da força maior. Mas, então, a gente pode tornar a pandemia por si só uma força maior? Totalmente? A pandemia, ela por si só é uma força maior. Tá. E os efeitos dela também? Os efeitos dela são consequências, né, decorrentes do fato dela ter atingido a sociedade em diversos níveis, né? Nível social, nível econômico, nível político. Nós tivemos aqui uma série de consequências, né? E uma coisa ligada à outra, né? Porque a depender da decisão política, você teria um impacto econômico e um reflexo social. A depender da decisão de caráter social que fosse adotada, isso poderia ter um reflexo de, por exemplo, a gente procurou se resguardar, ficou em casa, mas muita gente não abriu mão de ter uma empregada doméstica em casa. E esse pessoal que trabalhava nessas funções, que tinha que se deslocar para cima e para baixo, nos coletivos, como é que fica? Né? Então, a despeito de se imaginar a tomada de uma decisão, né, como nenhum de nós, da nossa geração e nas gerações anteriores, tinha ideia de como lidar com isso, nós acabamos lidando com um negócio assim inusitado. Porque o que ocorre? A última grande pandemia que a espécie humana vivenciou foi no início do século XX. Né? Na minha família, o meu avô materno, que eu não conheci, que nasceu em 1900, ele relata, quando ele era adolescente,
ele tinha mais ou menos 12 para 14 anos de idade, ele presenciou os efeitos da gripe espanhola aqui em Manaus. Ele dizia que era fácil você ver pessoas na rua caindo mortas, porque não tinham como tratar, né? E, passado as décadas, nós tivemos uma nova geração que não soube o que fazer, e isso é a grande realidade, né? Com os efeitos da doença. Sim, é aquela coisa, teve gente que soube fazer desse limão uma limonada, um mousse de limão, né? Entre outras coisas. Mas, assim, de um modo geral, você pode perceber que os governos das nações, todos eles ficaram ali, não, vamos fazer uma restrição, vamos fazer não sei o quê, e o resultado parece que não vinha, né? Porque por mais que você criasse restrições, as mortes continuavam acontecendo, as pessoas continuavam a se contaminar. Então foi uma coisa assim. Claro, daqui a alguns anos, os estudiosos vão fazer desse momento aqui um case para que, numa eventual ocorrência de um fato similar, existam protocolos definidos de como lidar com situações de pandemia. Porque o que aconteceu o que vem acontecendo nos últimos 2 anos, com certeza vai vir a acontecer mais adiante, né? Deus queira que não, mas pode vir a acontecer. Então, de um modo geral, as pessoas que foram afetadas, eu posso falar isso do ponto de vista civil, por conta da pandemia, têm total respaldo do Código Civil para rever a base das negociações que elas celebraram antes da ocorrência da pandemia. E se ficar demonstrado que sofreram afetação econômica por conta da pandemia, com muito mais razão, conseguir reajustar esses negócios que elas celebraram, né? Isso é uma visão que eu tenho acerca da questão dos negócios jurídicos e pandemia. Muito bem. Vamos avançando aqui, né? Um outro detalhe que eu queria mostrar para vocês, né, são os reflexos de natureza criminal na questão da responsabilidade civil, né? O que eu tenho aqui? Se porventura ficar caracterizado na sentença condenatória criminal que o causador do dano é culpado, imediatamente o juízo civil considera também culpado o ofensor. Se a sentença criminal ela for absolutória, ou seja, ela vir a absolver o réu, mas a absolvição se der por negativa de fato ou de autoria, tá? Essa decisão que absolve no criminal, ela também vai absolver no civil. Então, se eu cometer um ilícito criminal com repercussão de natureza civil, só será considerado como tal se eu for condenado na esfera criminal, e aí isso serve de base para a condenação civil. Mas se eu for absolvido em virtude da inexistência do fato de autoria, tá? Eu também posso vir a ser absolvido na esfera civil. Agora, atenção. Se porventura, o fato da condenação, se der por ausência de provas, essa decisão absolutória, ela não faz coisa julgada, ela não vincula na esfera civil, de tal modo que o juízo civil poderá condenar civilmente o ofensor que foi absolvido na esfera criminal. Mas apenas, prestem bem atenção, na hipótese de falta de provas, ou seja, em havendo a decisão judicial que reconhece absolver o réu por falta de provas, essa ausência de provas no crime, ela não isenta a responsabilidade civil, melhor dizendo, a responsabilidade civil do ofensor, certo? Então, essas são as regrinhas que eu tenho aqui para trazer para vocês. Agora, eu vou dar para falarmos aqui a respeito dos critérios de indenização. A regra básica da indenização é que ela tem correspondência com a extensão do dano. O que quer dizer isso? A depender da dimensão do dano, a sua indenização será a correspondência a essa dimensão. Então, se eu estou trafegando na rua e meu carro é abalroado, e eu sofro um prejuízo de R$4.000, a minha indenização é de R$4.000. Se eu atropelo uma pessoa, ela quebra a perna, fica 3 meses ali sem trabalhar, e tem que fazer um tratamento médico, comprar medicamentos, tudo mais, fazer uma fisioterapia, eu seria responsável pelos danos que essa pessoa experimentou por conta desse acidente. Então, todas as vezes que você identifica
um dano causado à esfera patrimonial de outra pessoa, o dano ele será indenizado na mesma proporção do prejuízo que ele causou, tá certo? Agora, é claro, existe o dano que a gente consegue estimar e existe o dano que a gente não consegue estimar. O que é o dano estimável? Aquele que eu consigo objetivamente determinar o valor, como acontece no dano material. E aquele dano que eu não consigo precificar, que eu não consigo estabelecer valor, como, por exemplo, o valor da vida humana, né? Como é que eu vou desenvolver um critério? Bom, é necessário que haja, então, aí um abalizamento entre o que você sofreu e o que pode ser recompensado. E aí eu trouxe aqui uma tabelinha da STJ, que são alguns tetos que já foram identificados dentro da jurisprudência do STJ acerca de patamares indenizatórios. Então, o primeiro caso aqui que eu vou citar para vocês é a recusa de um plano de saúde em cobrir tratamento médico hospitalar sem que haja dano à saúde, né? Ou seja, houve recusa do tratamento, mas o fato de ele ter recusado o tratamento não trouxe nenhum tipo de prejuízo para a sua saúde. O dano moral decorrente desse tipo de postura por parte da operadora vinha sendo reconhecido nos tribunais brasileiros em segundo grau no teto de R$5.000. Ou seja, se eu hoje fosse até o Rapvida, solicitasse um tratamento médico hospitalar e houvesse recusa da operadora em querer pagar, custear esse tratamento, né? Eu poderia pleitear essa negativa sendo injusta ou indevida, me autorizaria a entrar com uma reclamação em juízo e pedir até R$5.000 de indenização. Mas o STJ reviu esse teto e hoje, se você tiver a recusa a um tratamento médico hospitalar por parte de uma empresa que trabalha que opera plano de saúde, né? E essa recusa for injustificada, o dano moral decorrente dessa negativa por parte da operadora pode ser de até R$20.000. Esse aí foi o teto estabelecido pelo STJ, né? Por outro lado, se tratar de recusa ao oferecimento de medicamento, né, os tribunais de segundo grau haviam estabelecido um teto de R$100.000 para a hipótese de haver negativa por parte do poder público em fornecer determinado tipo de medicamento, né, na rede pública, né? Lá no IPJ e na faculdade, a gente enfrenta algumas situações de pessoas que precisam de tratamento para diabetes, tratamento psiquiátrico e tratamento para, enfim, uma série de enfermidades que são remédios muito caros que são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. E muitas vezes é a prefeitura que fornece essa medicação. Nós temos entrado com algumas medidas judiciais e temos conseguido êxito nelas, né, obrigando o poder público a fornecer essa medicação, né? Mas desse transtorno que essa recusa traz para o indivíduo, os tribunais entendiam que uma indenização por dano moral seria adequada no patamar de R$100.000. O STJ reviu esses tetos e baixou essa indenização por recusa de medicamento, né, para R$4.650, né? Se você se programou para fazer uma viagem e aí, indo ao aeroporto, descobriu que o seu voo foi injustamente cancelado e o pessoal da companhia aérea sequer lhe realocou em outro voo, esse transtorno causado pelo transportador aéreo dá direito a você receber uma indenização de R$8.000, teto esse reconhecido e mantido pelo STJ. E esse teto aí decorre do quê? Do dano moral que você experimentou por ter se frustrado durante o cancelamento injustificado do voo que você havia programado fazer. Tá? Favor não confundir com aquelas hipóteses em que o voo é cancelado, mas logo na sequência virá um outro. Lembram que eu ia dar uma aula para vocês, acabei cancelando a aula porque eu não cheguei a tempo em Manaus? É uma situação dessa. Ele não se aplica. Por quê? O voo que havia sido programado para sair do Rio de Janeiro, 8 horas da manhã, né? Ele foi remanejado, eu acabei saindo no voo das 11 horas da manhã, cheguei até o local da conexão ao meio-dia, mas tive que esperar o avião para dar sequência ao meu voo, que só sairia dali às 8h30 da noite, quer dizer, eu não teria como ministrar a aula naquele dia exatamente por conta disso. Mas essa hipótese que eu vivenciei não autoriza a indenização. Por quê? Porque a companhia aérea na qual eu estava me deslocando, ela tratou de me
colocar dentro das possibilidades no voo mais próximo que ela dispunha, né? E havia também um fator que militava a favor da companhia aérea, Qual era ele? Na ocasião, o Rio de Janeiro estava sem teto, o aeroporto Santos Dumont não estava recebendo aeronaves, então não teria como eu ingressar na aeronave, porque o voo que estava designado para lá foi remanejado para um outro aeroporto que tinha condições de receber a aeronave, até que o teto fosse possível, né, para as aeronaves aterrissarem lá no Rio de Janeiro. Muito bem. Um outro caso também muito comum é você comprar um veículo com defeito de fabricação e que, porventura, o defeito seja corrigido pela garantia que cobre o veículo. Antigamente, se você tivesse um veículo, ainda que você tivesse assistência da garantia, você poderia pleitear a indenização por dano moral e provavelmente você fosse receber aí um patamar de 15 mil reais de indenização. O STJ entende que essa situação que você vivencia, de o seu carro apresentar um problema, a concessionária apresentar a solução, né? E você ter vivenciado esse transtorno de passar alguns dias sem o teu carro, nesse caso em específico, não há direito à indenização, tá certo? Por outro lado, situações muito corriqueiras, como, por exemplo, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, já chegou ao teto de R$ 232.500. O STJ fez o quê? Baixou essa indenização para R$ 10 mil. Não sei se algum de vocês não sabe, mas inscrição indevida no cadastro de inadimplentes é você ter o seu nome negativado ou seu nome colocado em protesto por conta de uma dívida que você não deu causa, tá? Antigamente você podia pedir até R$ 230 mil de indenização. Hoje em dia o teto é limitado a R$ 10 mil. Outra coisa que é muito interessante também, revista íntima abusiva. Existem empresas que criam um protocolo de segurança, né, para revistar as pessoas que trabalham na empresa, ou então em supermercado ou loja de departamentos que colocam segurança na porta e se porventura alguém tentar sair do estabelecimento com alguma coisa subtraída sem ter sido paga, vai submeter a pessoa a uma revista. Em qualquer dessas hipóteses, se houver abuso na revista íntima, tá, o que antigamente não comportava ser indenizado, hoje o STJ entende que cabe uma indenização aí na base de R$ 23.200. Né? Outra coisa interessante, omissão da esposa ou marido sobre paternidade biológica das filhas ou dos filhos. Né? Isso dá direito à indenização por danos morais em favor do marido de R$ 200 mil. Esse valor foi confirmado pelo STJ. Então, se na eventualidade da constância do casamento, a esposa engravidar e omitir do marido de quem é o filho efetivamente, ela está sujeita a responder por uma indenização de R$ 200 mil em favor do marido, porque omitiu que a criança que estava nascendo não era filho desse cidadão, e sim de um terceiro. No NPJ, a gente já acompanhou um caso desse daí, né? A esposa era casada, teve uma relação extraconjugal com um cidadão, e ela engravidou desse cidadão. E ao retornar, ao descobrir que está grávida, ela conversou com o marido, explicou que ela tinha traído o marido, mas o marido a perdoou, ela teve o filho, que criaram um filho como se fosse do casal mesmo, né? Como se fosse do marido desse marido e dessa mulher. O fato é que quando a criança chegou aos 5 anos de idade, o pai biológico descobriu que tinha esse filho. E aí ingressou com uma ação na justiça para ter o direito de exercer o poder familiar sobre a criança, de ver a paternidade reconhecida em favor da criança. E, pasme, né? No dia da audiência, o pai afetivo chorava desesperadamente porque ele tinha medo de perder o filho que ele havia adotado no coração, né? O filho que ele havia criado no coração. Para resumir a conversa, né? Depois de muito problema nessa audiência, uma audiência complicada, né? O que aconteceu? A juíza resolveu, então, determinar que a criança fosse registrada em nome da mãe e dos dois pais, né? Então, ela saiu com o registro alterado nesse sentido, né? Ela passaria a ter como filiação a mãe, o pai afetivo e o pai biológico, né? Além das outras responsabilidades que são inerentes à paternidade. Muito bem. Se, porventura, você vir a morrer em uma cirurgia de amígdalas, o que a princípio é indenizado em R$ 400 mil, passa a ser indenizado em R$ 200 mil, teto esse estabelecido pelo STJ. Se, porventura, você, por conta de um procedimento cirúrgico, ingressar naquilo que é chamado de estado vegetativo, você não consegue mais responder a estímulos sensoriais,
se torna efetivamente um vegetal, a indenização por danos morais decorrentes é de R$ 360 mil, teto esse confirmado pelo STJ. Aqui tem uma situação interessante, né? Se a pessoa for estuprada em prédio público, tem direito a uma indenização de R$ 52 mil, né? E aí, como vocês sabem, o estupro ele vale tanto para homem quanto para mulher, de acordo com o entendimento manifestado, né, pelo STJ. Então, se esse estupro ocorrer em prédio público, não confunda com via pública. Em prédio público, caberá uma indenização em favor do ofendido de R$ 52 mil, tá certo? Pelo fato a que foi injuriado, né? Muito bem. Se porventura você for vítima de publicação de notícia inverídica, a indenização pela divulgação, que anteriormente era de R$ 90 mil, foi limitada ao teto de R$ 22.500. Então, por exemplo, o professor Bruno está aqui trabalhando, e aí no dia seguinte ele sai de casa e, ao comprar o jornal, ele descobre que o nome dele foi associado a um fato criminoso. E aí, na verdade, o que aconteceu é que o repórter investigativo, ao fazer a reportagem, confundiu o meu nome com o nome de outra pessoa, né? Era um homônimo. Mas ao colocar a foto no jornal, colocou a minha, e não do verdadeiro causador do crime, do fato inverídico, né? Eu posso pedir uma indenização, né, da empresa que divulgar esse tipo de notícia, mas essa indenização ela ficará limitada, a priori, a um teto de R$ 22.500, conforme decisão do STJ. Quem tiver dúvidas, inclusive, depois eu passo esse material para vocês, é só checar aqui os recursos especiais, que eu coloquei os números aqui do lado, para você identificar, né, como se deu essa dosimetria desse patamar indenizatório. Por fim, se acontecer do indivíduo ser preso erroneamente, tá, esse fato dá direito a uma indenização em teto fixado pelo STJ de até R$ 100 mil. Olha que coisa interessante, né? Até aqui alguma dúvida? Perguntas? Gostaram da tabelinha do STJ? Marcele, faça a pergunta. Professor, eu só não entendi por que a pessoa presa erroneamente, ela não tem direito à indenização no caso do segundo grau. Não, é que antigamente os tribunais até o segundo grau não reconheciam o direito à indenização pelo erro no julgamento, né? E aí o STJ entendeu que sim, cabe direito à indenização. Então, o que você tem aqui na coluna segundo grau? Você tem os tetos que eram estabelecidos pelos tribunais inferiores para fim de indenização. E aí, com muita razão, os tribunais inferiores não reconheciam o direito à indenização por erro judiciário. E aí o STJ começou a estabelecer um teto. Não, se houver erro de julgamento e o cara for preso indevidamente, ele tem direito sim à indenização. E aí o STJ veio e abalizou esses tetos, e no caso da prisão errônea, R$ 100 mil é o valor da indenização pelo dano moral sofrido. Você entendeu? Ah, sim, compreendi, professor. Muito bem. Mais alguma pergunta? Se não houver perguntas a serem feitas, eu vou dar a aula por encerrado. Vou disponibilizar esse material amanhã para vocês, quem não puder ter assistido, assistir. E quem for assistir o Jogo do Brasil, tenha um bom proveito, né? Fique à vontade. Professor, rapidinho, porque eu acho que esse slide que o senhor está apresentando, ele não está naqueles que você já tinha postado, porque... Não, eu fiz uma alteração, por isso que eu vou mandar esse material para vocês. Ah, tá, o senhor vai mandar hoje, né, ou amanhã? Pode ser, posso mandar hoje, amanhã. Tá bom, obrigada. Tudo bem? Muito bem, minha gente. Muito obrigado, então, pela atenção de todos. Tenham todos um bom resto de dia e um bom fim de semana. E até terça-feira, se Deus quiser. Obrigada, professor. Boa tarde. Obrigada, professor. Boa tarde. Obrigada, prof. Boa tarde. Boa tarde a todos.